Saudações rubro-negras flageniais. Respira, torcedor, porque o Mengão não para de escrever história. Vitória gigante do Brasileirão. Pedro entrando no hall dos maiores artilheiros do clube. E nos bastidores, um contrato de patrocínio simplesmente histórico, o maior do futebol brasileiro. Quer saber de tudo? Então fica comigo até o fim, porque tem muita emoção, informação, bora lá? Mas antes de tudo, meu querido, curta, comente, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva lá no canal para ajudar aqui a gente a continuar, né, dando para vocês, né, a informação sincera e limpa aqui do canal. Família rubro-negra, o Flamengo venceu o Internacional por 3-1 em pleno Beira-Rio pela 20ª rodada do Brasileirão. E não foi qualquer vitória não, foi atuação de líder, de time que sabe onde quer chegar. E olha só, com essa vitória, o Mengão se isolou ainda mais na liderança do campeonato, né? Com 43 pontos, mostrando força total antes do reencontro com o mesmo Inter pela Libertadores nessa quarta-feira agora, pela Libertadores nesta quarta agora. Se liguem, pessoal, quero compartilhar aqui com vocês uma tese que venho batendo aqui na tecla no canal, né? O Flamengo precisa matar os jogos no primeiro tempo, certo? Contra o Internacional ficou claro, com 12 minutos já estava 2-0, porque o Inter quis jogar, né? Subiu as linhas desde o começo, e aí, com a qualidade técnica e o físico ainda fresco dos jogadores do Flamengo, não deu outra, né? Se fosse no segundo tempo, a história provavelmente seria outra. Cansaço, queda técnica e dificuldade para fazer a transição ofensiva, como a gente viu no primeiro jogo, né? Com a mesma maestria dos 2 gols do Pedro, né, cara? Que a gente viu essa transição aí realmente funcionar, né? Um dos poucos jogos que essa transição funcionou como deveria, né? Depois do Mundial de Clubes. Segundo tempo ainda saiu o gol do Plata, né? Mas também sofremos no fim e levamos um gol, porque o time já estava pensando na Libertadores. Só não foi drama porque a gente tinha aquela gordura para queimar. E é exatamente isso que eu sempre falo aqui no canal. Jogando do jeito que o Felipe gosta, pressionando desde o início, o Flamengo tem que matar logo o jogo para não sofrer no final. Esse é o caminho. Só para lembrar, tá? O Flamengo não ganhava de 2 gols de diferença desde o jogo contra o São Paulo, dia 12 de julho de 2025, pelo Campeonato Brasileiro. O placar foi de 2-0 para o Flamengo. E lembra quantos gols o Flamengo perdeu nessa partida? Era para ser de muito mais, com gols de Luiz Araújo e o Wallace, né? E depois desse jogo começaram as críticas, que o time não fazia os gols suficientes para vencer as partidas. Tanto que só foi fazer essa diferença de 2 gols agora contra o Inter. Pessoal, deixa eu falar um pouco aqui do Saul, né? Agora, eu acho que o Felipe errou na avaliação inicial quando disse que ele vinha para jogar na posição do Gerson. Ontem ele fez uma grande partida, mas atuando de volante, né? Ao lado do Jorginho. Me parece que ele rende muito mais nessa função. Claro, ainda tem poucos minutos em campo e vamos ver se as coisas mudam com o tempo, né? Mas nesse momento, para mim, não tem dúvida, Saul tem que jogar de volante, certo? Já o Pedro, o homem-gol, aquele homem que a gente estava querendo, né? Que voltasse a ser, né? Foi o dono da noite, né? Marcou 2 vezes em apenas 12 minutos, mostrando porque é um dos atacantes
mais decisivos do Brasil. E não parou por aí, né? Com esses gols, Pedro entrou oficialmente para o top 10 de maiores artilheiros da história do Flamengo, ultrapassando o Índio, né? E alcançando né, a marca de 145 gols. Imagina só, o cara tá escrevendo história e ainda pode subir muito mais nesse ranking lendário, né? Como eu sempre falei aqui, pessoal, no canal, e quem me acompanha sabe disso, o Pedro é centroavante de nível europeu, porém, não dá para ser vagabundo, né? E não querer treinar. Se ele estiver focado, se dedicando nos treinos, vira titular absoluto do Flamengo. Mesmo porque o Bruno Henrique não é centroavante, né? Acredito até que os dois possam jogar juntos. É claro que para isso também precisa haver um ajuste na forma de jogar do time para que possamos tirar o melhor que o Pedro tem a oferecer dentro de campo. Coisa que eu não sei se o Felipe está disposto, né, a fazer, mas deveria. Mesmo porque temos que ter outras maneiras de jogar taticamente falando. Seguimos aqui. Para completar a festa, Gonzalo Plata também, né, deixou dele, enquanto Arrascaeta foi o garçom de sempre. Camisa 10 chegou à impressionante marca de 100 assistências pelo Flamengo. Um feito histórico, pessoal. Excelente. E tem gente que acha que ele não é craque, né? Mas é assim, pessoal. É um dos maiores do Flamengo. Nos últimos tempos tem se dedicado muito, né? Principalmente defensivamente, você vê ele participando sem bola, muito ativo, o que às vezes parecia faltar, né? Nos jogos. É verdade que em alguns momentos ele some da partida, mas isso é normal. A marcação está sempre em cima dele, justamente por ser um jogador desequilibrante. Parabéns para ele, certo? Vamos bater palminhas para ele, que ele merece. E que nesta quarta-feira não só dê assistências, mas também marque, né, pelo menos um golzinho para coroar a atuação que deve ser brilhante, que ele com certeza provavelmente vai dar mais assistências e mais alegrias à nação rubro-negra. Mas não foi só dentro do campo que o Mengão brilhou, não. Nos bastidores veio uma notícia bombástica, né? O Flamengo fechou com a Betano como novo patrocinador master do Mengão. E o torcedor, estamos falando do maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro. Mais de 250 milhões por temporada. Por 3 anos e 4 meses. É muita grana, enquanto na caixa deixando o manto rubro-negro ainda mais valioso, né? Isso no caixa, tá? No caixa, tá? Deixando o manto rubro-negro ainda mais valioso. O acordo ainda precisa ser aprovado, né, pelo Conselho Deliberativo, que deve estar acontecendo nessa noite, nesse momento, enquanto eu estou gravando aqui no canal. Mas tudo indica que será apenas questão de formalidade. Esse patrocínio reforça o Flamengo, não só dentro de campo, mas como potência mundial no esporte. Ó, pessoal, os outros times mordem de raiva, se morde de raiva, né, cara? Mas fazer o quê? O Flamengo fez por merecer essa condição. Sempre disputa títulos, mantém as contas em dias e o clube é muito bem administrado. Infelizmente, são poucos os times no futebol brasileiro que conseguem ter essa contrapartida. E o Flamengo é o maior de todos, porque além de tudo, isso tem a maior, né? Além de tudo, isso tem a maior torcida do mundo.
E tem mais, o elenco rubro-negro não teve descanso. Já nesta segunda-feira, o time treinou no CT do Grêmio, pensando totalmente na Libertadores. Felipe Luiz deixou claro, o duelo de quarta-feira é o mais importante do ano até agora. E olha que até o atacante Borré, do Inter, soltou uma declaração polêmica. Ele disse que viu algumas coisas que podem machucar o Flamengo no próximo confronto. Será? Será, gente? Será que ele viu mesmo? Isso só aumenta a expectativa para esse jogaço, né, decisivo, valendo vaga nas quartas da Libertadores. Pessoal, eu acho, tá? Voltando a falar um pouquinho da partida, que o Roger tentou pressionar o Flamengo desde o início para testar se dava para fazer isso no jogo da quarta-feira. No entanto, o que se viu foi um Flamengo diferente, com a transição ofensiva funcionando bem no primeiro tempo, algo que normalmente não acontece no segundo tempo. Esse é o dilema para o Roger, né? Ele vai repetir a postura do jogo contra o Maracanã, tentando perder de pouco, ou vai realmente pressionar o Flamengo desde o início da partida? Desculpa aí. Na minha opinião, ele vai seguir a mesma estratégia do Maracanã, fechando a defesa e soltando os jogadores no segundo tempo, que é quando realmente incomodam o Flamengo. Mas o Inter precisa ganhar essa partida porque já está perdendo de 1-0. Então, vamos ver como ele vai pensar o jogo. Se abrir o time desde o início, corre o risco de levar outro baile, igual ao que aconteceu no domingo, pelo Brasileirão. E se ele fecha a casinha e fica especulando um gol no contra-ataque, talvez não vença a partida. Ou seja, o momento é histórico, vitória de líder, né? Que a gente fez no domingo. Pedro e Arrascaeta quebrando marcas, patrocínio recorde e foco total na Libertadores. O Flamengo mostra mais uma vez porque é gigante dentro e fora de campo. Então, torcedor, se você acredita que esse Flamengo está cada vez mais forte e pronto para conquistar tudo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o Pedro vai terminar a temporada como artilheiro absoluto do Mengão? Bora debater um pouquinho? Então, clica lá e comente aqui embaixo aqui, pessoal. Beleza? Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado! Obrigado por flamengar comigo. Crédito GL, Globo Lance, Coluna do Fla, site 90 Minutos, UOL, Bola VIP e Mundo Bola. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!